O que significa o cavango? É um pássaro? É um avião? É o nome de um rio? Ou será que é alguma palavra perdida da linguagem atlântica ou lemuriana ou egípcia? Mas isso só vai ser revelado numa outra oportunidade. O que é essa tal de análise corporal online feita através de WhatsApp, que dura cerca de 90 minutos, sem que a pessoa precise se locomover, pegar trânsito, pagar estacionamento? E o mais interessante é que essa técnica é eficaz porque enxerga o corpo como a parte visível da mente e revela a verdade por trás de qualquer problema que a pessoa esteja enfrentando e a partir daí possa superar esse problema. A análise corporal online, feita pelo Cavango, não é um procedimento ou técnica complementar de qualquer outra. É uma técnica independente, mas inovadora, e o cliente pode estar em qualquer parte do mundo que tenha acesso à internet para ser atendido. Então, pessoal, atendendo ao desejo daqueles que querem saber mais, eu vou detalhar o que o corpo explica na versão dos criadores da análise corporal. Eu tenho certeza de que agora você vai entender por que essa técnica é tão revolucionária. A fundamentação da análise corporal, desenvolvida pela empresa O Corpo Explica, vem lá do século XX, com o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Foi ele que explicou a existência de uma mente dentro do corpo. E um de seus colaboradores, Wilhelm Reich, abriu um mundo novo para a descoberta da mente. Se Freud foi a pessoa que chegou para a medicina e disse: "Peraí, tem uma mente dentro desse corpo", o Reich foi quem complementou: não tem uma mente dentro do corpo. A mente e o corpo são uma coisa só. O Reich atendia seus pacientes observando não apenas o que eles falavam, mas também as reações, as expressões e o formato do corpo deles. E ele percebeu que o comportamento e as reações das pessoas com corpos parecidos eram bem semelhantes. E a partir daí, Reich desvendou conhecimentos que deram base para o surgimento das técnicas de bioenergética desenvolvidas mais tarde por Alexander Lowen. É importante lembrar que o processo de milenização do nosso sistema nervoso experimenta 5 sensações básicas: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. A maneira como cada um percebe uma situação varia de acordo com a configuração básica do seu sistema nervoso. Quando uma pessoa não consegue fazer o que precisa ser feito ou não consegue parar de fazer aquilo que está lhe prejudicando, é por medo de uma dessas sensações básicas. Mas o que é mesmo essa tal de milenização? Imagina a sua medula espinhal como um fio elétrico. O fio tem a parte de cobre que conduz eletricidade e a capa de plástico que protege a parte de cobre, para que a eletricidade e a energia não se dissipem. É exatamente assim que a nossa medula funciona. Dentro da medula ficam os neurônios, que seriam a parte de cobre do fio elétrico. E por fora existe a capa de mielina, que seria a capa plástica do fio. Só que ela não se desenvolve por dentro e por fora ao mesmo tempo. Quando a gente nasce, a nossa medula já está com a estrutura interna pronta, mas esse fio ainda não está encapado. Ele começa a se encapar, a se milenizar no útero e só termina por volta dos 5 anos de idade. Esse processo de 5 etapas começa no cérebro e à medida que crescemos, vai descendo pela medula espinhal até chegar ao final dela. E neste processo, 5 traços de caráter são formados em cada uma das 5 etapas da milenização, dando tanto para a mente quanto para o corpo um determinado formato. E o interessante é que, mesmo após os 5 primeiros anos, esses traços ainda são encontrados em qualquer fase da vida, no formato da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. E eles se misturam em cada uma dessas partes. Em cada traço, para cada uma dessas ações básicas mencionadas anteriormente, o corpo, para sobreviver, desenvolve um recurso que nós também chamamos de superpoder. Impressionante, não é mesmo? Porém, se a pessoa desconhece quais são seus traços, ela tende a viver mais nas dores desses traços do que nos seus recursos. Vamos começar do começo, que é no útero, onde se forma o nosso primeiro traço. O que acontece quando o bebê está no útero da sua mãe? Ele não consegue entender o mundo do lado de fora. Ele não sabe que esse mundo que a gente conhece existe. Tudo que ele percebe é de forma sensorial. E ele só consegue perceber, nesse momento, o útero. Porque o mundo daquela criança é o útero.
O sistema nervoso dela já interage com esse mundo muitas vezes. E acontece algo do lado de fora do universo da mãe que afeta e interfere na estrutura desse mundo. Imagine uma mulher grávida, cujo marido perde o emprego de uma hora para outra. Essa mãe vai ficar super preocupada com o futuro. Se vai ter condições de criar o bebê, se vai conseguir trabalhar enquanto ele ainda estiver novinho, enfim, várias preocupações passarão na cabeça dessa mulher. O bebê vai sentir tudo ali dentro do útero. Ele vai sentir, mas não vai entender. Talvez você esteja se perguntando, mas como é que ele sente e como isso tudo afeta a formação da mente, do corpo dele? Ele sente porque toda vez que o estado emocional da mãe se altera, o estado fisiológico dela também se altera. Nessa hora, o útero muda. O mundo daquela criança também muda. Veja, quando está tudo bem, o corpo da mãe manda uma determinada quantidade de sangue para alimentar aquele útero. No momento em que a mãe passa por algum estresse emocional, o estado fisiológico dela muda. O útero começa a receber menos sangue. Então, aquele útero que estava quentinho, dilatado, confortável, fica frio, comprimido e desconfortável para o bebê. E aí a pergunta é, o que o bebê tem a ver com o que está acontecendo do lado de fora da barriga da mãe? Nada. Mas o bebê se sente rejeitado pelo útero, porque toda vez que ele tenta existir, toda vez que ele se mexe, a mãe se lembra que está grávida e as suas preocupações vêm à tona. Resultado, o mundo fica ruim para o bebê. Ele não sabe de nada além disso. A única coisa que ele sabe é que quando ele se mexe, ou seja, quando ele existe, o mundo dele fica desconfortável. E aí vem a dor que molda esse primeiro traço, que é a dor da rejeição. Agora, aqui é importante deixar claro que não estamos avaliando ou julgando a intenção da mãe. Não foi a mãe que rejeitou o bebê. O sistema nervoso daquele bebê se sentiu rejeitado pelo mundo, que naquele momento, para ele, era o útero materno. Todos os traços são formados por dor e não podemos colocar peso nenhum nas outras pessoas. Até porque, como já foi dito, a dor que molda os traços também dá os recursos e as habilidades que fazem a diferença para qualquer um. Quando as pessoas descobrem os seus superpoderes, elas reconhecem as suas dores. Elas se perdoam, perdoam os outros, perdoam o mundo, e aí elas se permitem realizar. E todo mundo sabe a força e o poder do perdão. É muito fácil você entender o recurso do primeiro traço. Quer ver? Se coloca no lugar de um bebê que está dentro do útero, se sentindo rejeitado pelo mundo. O que é que ele pode realmente fazer? Ele não pode correr, ele não pode chorar, não tem com quem contar, não consegue chamar ninguém. Qual é a única coisa que ele pode fazer? Se desligar daquele mundo. E é exatamente isso que ele faz. É importante você lembrar que neste momento a mielinização está toda no cérebro. Então, onde é que o sistema nervoso já se ramificou, já se mielinizou e já tem as sinapses acontecendo entre os neurônios? No cérebro. Porque da nuca para baixo só existe um fio de cobre. A capa que controla essa energia ainda não desceu. Ela não é interessante, gente. Então, a pessoa com predominância desses traços tende a ter um corpo esticado, com articulações mais salientes e a cabeça ligeiramente maior. O corpo vai concentrar toda a energia na cabeça, no cérebro. E é aí que a mente desse traço predominante vai ganhar o seu principal recurso, a capacidade de criar e de racionalizar. E sendo racionais, criativas, imaginativas, essas pessoas criam um mundo paralelo dentro das suas cabeças. E é bonito ver a forma delas funcionarem. Como elas literalmente criam na cabeça um plano inconsciente para sobreviver. É a forma que a inteligência inata do corpo encontra para se sobrepor à dor da rejeição. Voltando ao bebê, ele sente que quando ele existe, o mundo lhe rejeita. Só que ele não tem controle sobre o corpo ainda. Então, se ele deixar a energia descer da cabeça para o corpo, ele vai ter espasmos, ele vai se mexer, vai chutar a barriga da mãe, que vai lembrar que está grávida, que estando estressada vai mandar menos sangue para o útero, que é o mundo desse primeiro traço. Por isso ele consome praticamente toda a energia do seu corpo apenas com a cabeça. Isso dá a ele um corpo que consome pouca energia do pescoço para baixo.
Imagine uma pessoa magra, com o corpo bem esticado, as articulações bem presentes e com a cabeça ligeiramente avantajada. Esse é o formato que o corpo desse traço ganha. O sistema nervoso dele entende que para sobreviver no mundo, precisa manter energia na cabeça e mandar pouca energia para o restante do corpo. Geralmente são magros, sempre tem o aspecto de um corpo mais alongado, cheio de pontas e tem um olhar desfocado, desconectado da realidade. Essa pessoa sempre vai dar mais valor para a mente do que para o corpo. É o nerd que, se deixar, não troca nem de roupa. Para ele, o corpo só serve para segurar a cabeça. Incrível, não? A formação desse primeiro traço acontece durante a gestação e no primeiro mês de vida. Depois que o bebê nasce, o processo de milenização continua. E aí a gente entra na formação do segundo traço, que nós vamos ver no próximo bloco. Não perca!